Os Estados Unidos ampliaram sua liderança sobre outras nações, como o maior exportador mundial de armas, tendo a Europa agora como seu principal cliente. Os Estados Unidos foram responsáveis por 43% das exportações globais de armas entre 2020 e 2024, mais de 4 vezes a participação da França, o segundo maior exportador do mundo, de acordo com novos dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRE. Isso representa um aumento em relação à participação de 35% alcançada pelos Estados Unidos entre 2015 e 2019. A Europa tem se tornado cada vez mais dependente de armas feitas pelos americanos na última década. Nos últimos 5 anos, por exemplo, que cobrem a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, na porta da União Europeia, as armas feitas pelos Estados Unidos foram responsáveis por quase 2/3 das armas importadas por membros europeus da OTAN, acima de pouco mais da metade entre 2015 e 2019. Pela primeira vez em 2 décadas, de acordo com o CIPRE, a maioria das exportações de armas dos Estados Unidos foi para a região europeia mais ampla, em vez do Oriente Médio. A Ucrânia importou vastas quantidades de armas e equipamentos militares, inclusive dos Estados Unidos, desde a invasão em larga escala da Rússia. E isso, é claro, faz sentido. Primeiro, que os Estados Unidos perderam poder no Oriente Médio em alguns pontos, como no Afeganistão e Iraque, e Joe Biden deu prioridade para a Ucrânia. Os dados destacam a dupla dependência da Europa em relação aos Estados Unidos para a sua segurança. Ela tem contado com armas fabricadas dentro do território americano, bem como com promessas de ajuda militar dos Estados Unidos em qualquer possível guerra futura. Mas essa realidade está mudando. No mês passado, o secretário de Defesa americano Pete Hegseth pediu à Europa que assumisse a responsabilidade por sua própria segurança. Os Estados Unidos continuam comprometidos com a aliança da OTAN, segundo ele, mas não tolerarão mais um relacionamento desequilibrado que encoraja a dependência, distanciando-se ainda mais da Europa. O governo Trump, então, manteve conversas com Moscou para explorar o fim da guerra na Ucrânia, sem convidar autoridades da União Europeia ou da Ucrânia. A Europa agora está se preparando para gastar muito mais para expandir sua própria produção de armas e deve adotar agora uma autossuficiência. As nações da União Europeia gastaram cerca de 1,9% de seu PIB combinado em defesa no ano passado, mas houve apelos recentes de dentro da Europa e dos Estados Unidos por muito mais. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, argumentou recentemente que os gastos militares europeus deveriam ser acima de 3%. Na quinta-feira, 6 de março, todos os 27 membros da União Europeia aprovaram propostas que poderiam disponibilizar bilhões de euros para gastos com defesa. Líderes da União Europeia discutiram uma proposta do chefe do executivo do bloco que forneceria aos países empréstimos totalizando até 150 bilhões de euros, algo em torno de 163 bilhões de dólares, e disseram que o plano seria estudado antes de outra reunião no fim do mês. Com a crise diplomática entre Europa e Estados Unidos, os atuais líderes europeus avançam em nova estratégia de autodefesa, a autossuficiência, como já mencionei. Isso significa que, a partir de agora, os europeus assumem maior responsabilidade pela própria defesa, acreditando que os Estados Unidos podem sair em algum momento da OTAN ou apenas da Europa e ainda zerar a assistência de forma permanente para a Ucrânia. Esse controle absoluto dos Estados Unidos corresponde, hoje, a 55% das importações de armas da Europa. Isso significaria que, se a guerra continuasse sem os Estados Unidos, os Yankees ganhariam ainda mais com as vendas contínuas para a Europa e também com os cortes nos empréstimos e assistências para a Ucrânia. Há também outro cenário. Tem a possibilidade dos Estados Unidos se recusarem a vender essas armas para os europeus, que seriam usados para a defesa europeia ou na Ucrânia. Talvez isso fosse utilizado pelos americanos como pressão da Rússia para retomar as boas relações entre as potências. Neste caso, a Europa precisaria ter uma indústria bélica múltiplas vezes necessárias em poder de produção para se chegar ao quantitativo pelo qual os Estados Unidos conseguem exportar e que seja proporcional ao fluxo de importação dos 55% para a Europa.
Ou seja, a Europa passaria por uma grave crise e os Estados Unidos lucrariam ainda mais. Obrigado pela sua presença em mais um vídeo de análise aqui no canal. Te convido a visitar a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar diversas camisetas para todos os gostos. Basta acessar umapenca.com/área militar.